Olá, alunos. Hoje a nossa aula se encontra na página 52 e nossa atividade na página 53. O assunto de nossa aula é a organização da vida social. Certo? Nosso conteúdo, que anteriormente nós estudamos sobre os primeiros povos, o surgimento das primeiras cidades, o surgimento das primeiras cidades na África, na América, na China, na Europa. E também estudamos, sobre as formas que os antigos povos desenvolveram para assim poder irrigar a terra, certo? Porque antes os povos eram sedentários, aliás, eram nômades e passaram a serem sedentários, ou seja, eles viviam mudando de região para região em busca de alimentos, mas a partir do momento que eles começaram a desenvolver a tecnologia da agricultura, o cultivo, quando eles passaram a desenvolver o cultivo, assim eles passaram a se estabelecer, passaram a se estabelecer em uma determinada região. E hoje nós iremos estudar um pouco sobre a organização da vida social naquela época. Apesar de algumas cidades antigas encontrarem-se próximas entre si, elas podiam ter formas de organização política, econômica, social muito diferente. As antigas cidades sumérias na Mesopotâmia, por exemplo, eram independentes, isto é, cada uma tinha seu próprio sistema administrativo e jurídico. O controle político e religioso ficava nas mãos de um pequeno grupo social, enquanto a maior parte da população trabalhava nos campos e, e não participava das decisões políticas. Os sumérios eram povos politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Então, em questão da organização social dessas cidades, podemos perceber o seguinte, que ainda que existisse ali cidades próximas, as cidades mais antigas da Mesopotâmia, o povo sumério, ainda que elas fossem próximas, elas tinham suas próprias formas de organização, no caso, na organização política, na organização econômica e na organização social, na organização religiosa, certo? Todos eles tinham essas cidades, tinham sua própria forma, ou podiam ter suas próprias formas de administração, certo? Então, o que é que temos mais aqui? Nós podemos notar também, certo, que o controle político e religioso, certo? O controle político e religioso na época, certo? Como é hoje também, vamos dizer, O controle político e religioso era regido ou ficava nas mãos de um pequeno grupo social. Hoje é uma frase muito interessante que diz que é poucos com muito e muitos com pouco ou quase nada, certo? Então, era um grupo pequeno da sociedade da época que tinha o controle político, e tinha um controle religioso. Já o restante da população trabalhavam, certo? Eles trabalhavam no campo, no campo ou nos campos. Aquelas pessoas que, vamos dizer, não tinham estudo,
certo? Não tinha assim, vamos dizer, até que poderia ter estudo na época, no conhecimento na época, mas eles eram excluídos, né, das participações nas decisões políticas. Essas pessoas, a maior parte da população, ela era excluída de decisões políticas. Uma observação bastante também importante é que os sumérios, eles eram um povo politeísta, né? Como diz aqui na nossa leitura, eles acreditavam em várias divindades, certo? No Egito, a administração era dividida entre várias cidades chamadas de nomos, que tinham um chefe local que pertencia à elite, certo? As cidades não eram independentes e faziam parte de um grande império governado por um faraó que representava ao mesmo tempo o poder político e o religioso. As principais atividades econômicas eram a agricultura e a criação de animais. Camponeses, artesãos e pessoas escravizadas realizavam a maior parte do trabalho no campo e nas cidades. Os egípcios, como os sumérios, eram politeístas e sua sociedade também possuía hierarquias rígida, né, hierarquia social rígida e desigual. Assim como o povo sumério, o povo egípcio, né, também nós podemos ver o seguinte: havia ali no Egito, né, as cidades, né, nomos, que davam aquelas cidades, né, era um grupo de cidades, só que as cidades levavam o nome de nomos. Nesse caso, tinha uma pessoa responsável, né, para cuidar da administração. E essa pessoa não era qualquer um, né? Era uma pessoa de confiança do faraó, e além de ser de confiança do faraó, ele também, esta pessoa, era da elite, ou seja, pessoas que tinham alta condição financeira, certo? E um pouco diferente das cidades do Sumério ou da Mesopotâmia, que ainda que elas fossem próximas, elas poderiam ter as suas próprias formas de regimento, as suas próprias formas de organização política, social, religiosa. As cidades do Egito, elas não tinham, certo, essas diferenças de administração. Por quê? Porque lá havia um grande império, né? No caso, era um grande império, e todo o império ele era governado por um só homem, né? Que era chamado de faraó, certo? Esse faraó ele representava, no caso, tanto a vida, vamos dizer, o poder político, né, como está dizendo aqui, tanto o poder político como também o poder religioso. Alguns desses faraós diziam que era a encarnação do deus Ra, né, e entre outros, né. Então, eles tinham o poder, né, o poder político e o poder religioso. E lá os egípcios viviam da criação de animais e do cultivo da terra, né, que é da agricultura. E quem trabalhava com isso? Né? Os camponeses, os artesãos e também as pessoas que eram escravizadas. Essas eram que trabalhavam no mais serviço árduo, né? No serviço mais árduo, no serviço mais pesado, como nós sabemos. O serviço mais pesado, o serviço do campo, eles trabalhavam no campo e na cidade, só que era o mais pesado e não recebiam remunerações, eram escravos.
Os sumérios, né? Assim como os sumérios, os egípcios também acreditavam em várias divindades. Entre eles está Ra, está Oísis, né? Ou Ísis, o deus dos sete portões, certo? Entre outros. Certo? Então, nesse caso, eles possuíam várias divindades e que havia uma hierarquia ali, né? Uma hierarquia rígida e também era desigual. Não havia igualdade na questão de uns ser todos, né? Aliás, todos terem a mesma importância. Mas não, lá havia muita desigualdade. Ó, tanto os egípcios quanto os sumérios existia grande influência cultural em outras cidades com as quais realizavam trocas comerciais. Por meio desse contato, algumas cidades assimilaram costumes e aspectos de cultura egípcia, como a escrita e as artes, né? Então, eles passaram a usar, devido vamos dizer, devido a ele ser um grande império, né? O Egito era um grande império. Então, aí nós temos essa imagem, né? Que representa camponeses em plantações. Vejamos aí. Região de luxo no Egito. Essa é uma representação básica da vida dos egípcios 3.000 anos atrás. Mulheres e homens trabalhavam na produção agrícola e artesanal, preparando artefatos, né, alimentos e vestimentas. Certo? Bons estudos e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Melhor, só lembrando, né? A nossa atividade é a questão 1, 2 e 3 da página 53, viu? Bons estudos e qualquer dúvida nós estamos à disposição.